para a honra e glória de nosso Pai. Sem Deus a gente não somos nada. E eu fico feliz quando eu vejo vocês, as explicações de vocês, ensinando a muitos, né? Que não têm o conhecimento que vocês têm. Eu só tenho que agradecer a meu Deus, nosso Pai, e ilumine esse grupo cada dia mais. Em nome de teu Filho amado, eu te agradeço, ó Deus. Abençoe esse grupo, em nome de teu Filho amado, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, é momento de muita alegria, de muita felicidade. Estamos concluindo mais um livro das cartas de Paulo, 1 Coríntios, e eu tive a honra, o privilégio, graças a Deus, de ler a primeira carta e agora terminando a última no capítulo 16. E quantos ensinamentos Paulo nos trouxe através dessa vivência na cidade de Coríntios, né? Ele falou que era uma cidade que estava envolta a muito paganismo e, ao mesmo tempo, ele viu uma oportunidade ali naquele lugar de espalhar o evangelho para todo mundo. Ele mostrou aos irmãos, né, a maneira que os cristãos deveriam se relacionar, evitando brigas, evitando discussões que não iam levar a nada. Falou do comportamento, né, da promiscuidade, de coisas erradas que estavam havendo, que não poderia ocorrer no meio do povo do Senhor. E tudo isso serve de exemplo para nós, para nossas vidas. A palavra de Deus, ela se renova cada dia, principalmente essas cartas de Paulo, que são mensagens para nós, né, para os nossos dias, e ela vem falando muito ao nosso coração, vem nos mostrando o caminho que nós devemos seguir, né, como irmãos em Cristo, como comunidade cristã, e ele fala também de muitos desafios que ele enfrentou por pregar o evangelho, ele sofreu muita perseguição, mas que tudo isso valeu a pena e valerá a pena para cada um de nós, porque nós não estamos sozinhos, né, nós temos a Cristo, em todos os momentos ele estava acompanhado por Cristo e assim como nós também. Então, nós temos que buscar, assim como Paulo, essa presença maravilhosa nas nossas vidas. E no versículo 1 ele fala: agora, com relação à coleta feita a favor do povo de Deus, ele fala das ofertas, né, do dinheiro que era recolhido, né, em prol ao povo de Deus, procedam da mesma forma que indiquei às congregações da Galácia. Toda semana, aí ele fala, após o Motzei Shabbat, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas algumas traduções falam após o primeiro dia da semana, e muitos poderiam pensar que se tratava do domingo, mas na verdade essa palavra aqui hebraica, ela significa literalmente a saída do sábado. Isso é, a noite do sábado. Então, pelo sistema bíblico, né, que nós já conhecemos, e judaico também, da contagem dos dias, ele tem início do pôr do sol. Portanto, quando o texto nos diz que os crentes se reuniam no primeiro dia da semana, significa na noite de sábado, e não no domingo, conforme está escrito aqui em 1 Coríntios 16, 2, e também no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 7. Então, ele fala que toda semana, à noite, né, todo sábado à noite, eles se reuniam e eles falam, né, para cada um dar, né, um dinheiro, dar uma oferta, segundo as suas posses. Então, aqui não é estipulado 10%, não é estipulado nenhum valor, mas conforme cada um, né, que foi agraciado, né, com o seu dinheiro, suas posses, seus ganhos, e dá conforme o que recebe também. E ele fala para guardar dessa forma e que ele, quando ele chegasse, né, ele não teria que levantar os fundos, ele não teria que falar sobre dinheiro, então que os irmãos poderiam fazer isso antes de Paulo chegar.
E ele fala também que quando ele chegar, ele enviaria algumas cartas de apresentações a pessoas, né, que o povo de Deus tivesse aprovado e indicado, e ele enviaria a Jerusalém para levar a oferta, né, para aquelas pessoas que precisavam. E ele falou também, parece apropriado que eu também vá, portanto, elas irão comigo. Então ele demonstrou que queria ir participar, né, de cada um desses atos. Eu os visitarei após atravessar a Macedônia, porque desejo passar por ali e ficar algum tempo com vocês, ou até mesmo ficar aí no inverno, para que me possam ajudar e dar sequência às minhas viagens, aos locais onde tenho de ir. Não desejo vê-los agora, pois estou apenas de passagem. Espero passar algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. No entanto, permanecerei em Éfeso, porque uma grande porta foi aberta para o meu trabalho. Muitas pessoas se opõem a mim. Então, ele sempre demonstrou em Romanos, né, que ele queria muito conhecer aquela comunidade. Ele tinha sido impedido de diversas formas. E aqui ele fala também que ele gostaria muito de ficar com os irmãos e não ser uma passagem rápida, mas que ele pudesse permanecer um tempo com os irmãos. E quanta coisa, né, Paulo tinha a ensinar a essa comunidade e ele demonstrava essa vontade de ensinar tudo aquilo que ele recebeu, né, todos os ensinamentos que ele recebeu. E ele fala que tinha sido aberta uma grande porta, né, para a pregação do evangelho, só que muitas pessoas faziam oposição, não queriam que ele pregasse. E ele fala também, se Timóteo vier, cuide para que ele nada tem a temer, enquanto estiver com vocês. E ele está realizando um trabalho do Senhor da mesma forma que eu, e que ninguém o desrespeite. Ajude-no em seu caminho para que ele volte para mim, porque eu e os irmãos esperamos por ele. Então, esse cuidado também, né, que ele tinha com os irmãos, e ele fazia recomendações, né, para que todos tratassem bem, para que Timóteo continuasse com ele, que não houvesse desavença entre os dois e que ele pudesse permanecer, né, nos caminhos do Senhor. E ele fala, quanto ao irmão Apolo, eu lhe pedi que visitasse vocês junto com outros irmãos, e apesar de ele não desejar fazê-lo neste momento, irá quando tiver uma oportunidade. Então, nós vemos também aqui, né, um paralelo e a diferença entre os irmãos, né? Paulo, ele queria ardentemente conhecer os irmãos, muitas vezes ele tinha sido impedido, muitas pessoas se opunham a ele, né, se colocava contra o caminho dele, e ele passava por muitas coisas, ele foi expulso, preso, apedrejado e outras coisas. Enquanto ele falava que nesse momento Apolo, ele teve essa oportunidade de visitar os irmãos e ele não desejou fazer, né, nesse momento, ele aproveitou, né, preferiu visitar em outra oportunidade. Então, quantas vezes na nossa vida, né, nós queremos fazer algo e somos impedidos, e Paulo fala isso em Romanos, que ele queria muito visitar e tinha sido impedido, e por isso que ele não tinha feito essa viagem. Então, muitas vezes nós queremos, né, ir de encontro aos irmãos e não podemos, e outras vezes nós podemos e não desejamos, né? Isso é o que Apolo fez. E no versículo 13 ele fala: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, comporte-se como gente de bem, cresçam fortes, que todas as suas ações sejam realizadas com amor. Irmãos, vocês sabem que os membros da casa de Estefanas, ou de Estéfanas, foram as primeiras pessoas de Acaia a pôr a sua fé em Jesus, e eles se dedicaram a servir ao povo de Deus. Eu os exorto à submissão a pessoas como eles, bem como a todos que trabalham arduamente com eles,
Então, Paulo, ele jamais buscou a glória para ele, buscou centralizar o conhecimento dele. Ao contrário, ele sempre quis, em todos os momentos, passar o seu conhecimento para que ele fosse multiplicado, pregar o evangelho, e assim como essa casa, que essa família de Estefanas aqui, que foi uma das primeiras famílias a se dedicar à obra de Deus, né, à fé no Messias, e ele falou, né, ele exortou essa comunidade a acatarem, né, os ensinamentos deles, que eles tinham que passar a ser submissos e a servirem de exemplo também, né, pegar o exemplo dessa família para que esse trabalho continuasse e que eles pudessem trabalhar em conjunto. E ele falou que estava muito contente com a presença das Estefanas, Fortunato e Acaico, porque eles estão aqui no lugar de vocês. Eles aliviaram meu espírito, como eu procedi em relação a vocês. Desejo que demonstrem apreço por pessoas desse tipo. Então, mais uma vez, ele fala, né, que nós devemos ficar próximos dessas pessoas, né, que têm esse mesmo espírito de fazer a vontade de Deus, e é esse conselho que Paulo deixou para eles, e que serve para nós também nos dias atuais. As congregações da província da Ásia lhes enviam cumprimentos. Então, todas as províncias, as igrejas dessa região da Ásia, né, várias comunidades, eles estavam cumprimentando, levando saudações ao Áquila e a Priscila, e tem outras traduções que falam Aquila e Prisca, né, também, que os saúdam em união com o Senhor, como faz a congregação que se reúne em casa. Então, nesse tempo, o Áquila e a Priscila, eles já tinham essa congregação e eles faziam essa igreja doméstica, essa reunião na casa deles, e todas as outras igrejas estavam cumprimentando pelo trabalho que eles haviam realizado e estavam realizando. Todos os irmãos enviam cumprimentos. Cumprimente-se com um beijo santo. Eu, Paulo, os cumprimento de próprio punho, e se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Maranatá, vem nosso Senhor, que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês, e o meu amor estará com vocês, todos em união com o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. E como ele tinha um carinho, né? Todas as cartas, ele tinha algo para falar, em particular a cada comunidade, mas sempre se apresentava com essa vontade de permanecer naquela comunidade, em meio aos irmãos. Ele queria sempre estar mais, né, próximo, não só falar rapidamente e ir embora, mas ele queria permanecer. E assim ele fez em Coríntios, né, onde ele esteve por algum tempo. E como esse trecho é breve, né, essa carta é breve, eu vou aproveitar para falar um pouco desse cumprimento, né, que ele fez aqui, dessa saudação entre o Áquila e a Priscila, que ele fez em 1 Coríntios, mas eles são citados também em Romanos 16:3, que Paulo faz uma saudação, né, ao Áquila e a Priscila, cooperadores meus em Cristo Jesus, os quais expuseram suas próprias vidas para salvar a minha. E isso é uma mensagem muito importante, né? Esse casal, ele expôs, né, a sua vida para salvar a vida de Paulo. E Paulo, ele foi convertido por Jesus, né? Ele passou de perseguidor de cristãos a um dos maiores pregadores, né, do Evangelho, um dos maiores apóstolos, né, de todos os tempos. E ele foi convertido por Jesus e ele teve a sua vida transformada. Mas Paulo, ele tinha um gênio, ele tinha um temperamento muito forte e ele continuou com esse jeito duro, porque nós somos transformados a cada dia. Mesmo após a conversão, nós temos que pedir, né, essa transformação
que o nosso Pai ele possa transformar o nosso coração, transformar esse coração de pedra em um coração puro como o dele. E com Paulo também não foi diferente, ele era uma pessoa autoritária, ele tinha um cargo alto, ele era comandante, né? Ele estava acostumado a dar ordens e acostumado a ensinar, e ele teve sua vida totalmente mudada e ele teve que se transformar, né, uma nova criatura após a conversão. E quando Paulo ele foi para Éfeso, né, mais ou menos em 52 depois de Cristo, Priscila e Áquila eles o acompanharam. Conforme está escrito no livro de Atos, capítulo 18, no versículo 18, e esse casal permaneceu na cidade por algum tempo. Antes disso, esse casal, eles moravam em Roma, eles eram judeus e eles foram convertidos ao cristianismo. E mais ou menos no ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio, ele expulsou todos os judeus, né? Ele fez um decreto e expulsou todos os judeus de Roma. Então, esse casal também, eles foram expulsos e eles vieram para Jerusalém. E aí eles se encontraram com Paulo e conheceram, né, na cidade de Corinto, que é onde foi escrita essa carta. O Áquila, né, o Áquila e a Priscila e Paulo, eles tinham a mesma profissão, os três eram tapeceiros e eles teciam os panos que faziam as coberturas das tendas. E conforme está escrito no livro de Atos, no capítulo 18, no versículo 2, e a amizade entre eles foi crescendo, e aquele casal ele se tornou tão forte, que em certa ocasião eles arriscaram, né, as suas vidas em favor do apóstolo Paulo. E também está escrito no livro de Romanos, no capítulo 16, no versículo 14. E eles começaram a trabalhar juntos, e eles se deram tão bem que acabaram até morando juntos, né? Tem escritos que falam que mais ou menos 1 ano e meio, Paulo e esse casal, ele morou junto. E Paulo, ele foi morar com Áquila e Priscila, e ele foi morar com um casal. E aí está algo muito bonito, porque vivendo como um casal, Paulo, ele foi sendo moldado, ele foi trabalhado de modo diferente, né, do qual ele estava acostumado na vida dele. E aquele gênio duro de Paulo, aquele temperamento que ele tinha, muito difícil, ele foi sendo trabalhado, e principalmente por Priscila. E ela vai trabalhando o temperamento de Paulo, de modo que ele vai se transformando, e de modo que o que vemos nos primeiros escritos de Paulo não é mais o que vemos nos últimos escritos. Então tem uma diferença muito grande. Ele passou de uma pessoa dura para uma pessoa muito doce, e Paulo passou por uma transformação. E o bonito foi isso. O que era preciso fazer, a conversão de Paulo, né? Jesus fez. Então, essa obra de transformação, né, de conversão, foi Jesus. Mas o que era preciso fazer de transformação no temperamento de Paulo, o nosso Senhor Jesus, ele deixou para os homens. E esse casal, ele foi designado para trabalhar esse temperamento de Paulo. E foi uma grande missão, sobretudo para Priscila, que ajudou a transformar uma pessoa com temperamento tão duro e difícil em uma pessoa cheia da graça de Deus, cavalheiro e aberto às pessoas. E todas as mulheres, né, nós também somos convidadas, assim como Priscila, seja na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, a Priscila que transformou Paulo, né, que nós somos convidadas a ser como Priscilas, transformadoras também, porque Deus dá de uma maneira especial às mulheres essa graça. Então, Deus fez as mulheres
de modo suave, delicado, e devem ser usadas essas qualidades, né? E nós não devemos deixar vencer pelo temperamento contrário. Não devemos nos deixar levar por um errôneo feminismo que quer igualar os homens às mulheres também no temperamento, né? Que não seja mais uma mulher. E as mulheres, elas devem se orgulhar de serem mulheres, assim como Priscila, e serem transformadoras dos homens, porque essa também é a missão que o Senhor nos confia, né? E confia a cada uma de nós. Temos que pedir essa graça ao Senhor, e eu quero também receber essa graça do Senhor. O mundo, ele fez o homem muitas vezes ser rude, ter um coração endurecido, e Deus fez a mulher para ajudar nessa transformação. Mas para isso, as mulheres precisam ser muito mais de Deus, ser inteiramente de Jesus. Senão, não tem jeito. Se não for assim, você vai tentar e você vai errar. E, e quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre Priscila, né, e o Áquila, mas sobretudo sobre Priscila, me veio à mente aquelas avós, aquelas mulheres antigas que tinham aquela fé, que oravam pelas suas famílias, pelos seus familiares, pelos filhos, pelos netos, e mesmo em meio às dificuldades, elas não perdiam a fé, e que toda a família, né, se apoiava também, sempre tendo ali uma referência de pessoas de fé, de oração, de respeito, e nós temos, né, pelos nossos avós, né, os nossos avós, nossas bisavós, são essas mulheres, e que elas nos inspiram até hoje, né, serve de exemplo para nós. E nós temos que ser muito de Jesus, né, inteiramente de Jesus, e trabalhar, né, com os homens que Deus coloca na nossa vida, seja nosso marido, nossos filhos, né, nossos amigos, os homens que estão em nosso redor, porque nós temos que fazer a contrapartida a tudo isso que vem sendo mostrado, né, pelas mulheres, né, que não nos representam, mas nós que conhecemos a palavra, nós sabemos a vontade de Jesus, né, para o homem, para a mulher, e nós devemos buscar esse exemplo para nossas vidas. E o inimigo, ele está à nossa volta, né, roubando os filhos, os jovens, e o Senhor, ele precisa das mulheres, né, precisa da nossa ajuda nesse trabalho para que ninguém se perca. E se alguém cair, que seja arrancado. E como nós podemos fazer isso? A principal arma que nós temos é o nosso joelho, né? Nosso joelho no chão, que a gente pode pedir, pode rogar a Deus, pedir com fé e com esperança, acreditando, né, que nós seremos atendidas, e pedimos pela salvação do nosso marido, dos nossos filhos, orar, pedir, santificar, pedir que ele modifique, e essa é uma obra urgente que nós temos nas nossas mãos. Todos nós aqui temos alguém que precisa de conversão, que precisa conhecer Jesus, né? E essa obra dele, assim como ele fez na vida de Paulo, mas que ele possa ouvir a nossa oração, nosso pedido, que essa é uma obra urgente, para que nenhum dos nossos familiares se perca. E vamos pedir a Deus, né, que Ele nos ajude a ser como Priscila, porque não é fácil, não é nada fácil, assim como Paulo foi transformado e ele teve que tirar esse homem velho, essa pessoa velha, né, então nós também, mulheres, temos que também nos modificar em muitas coisas, ajudar na salvação dos nossos familiares, dos nossos jovens, dos nossos amigos, e quantas pessoas precisam ser salvas, né? Dos vícios da bebida, do alcoolismo, que muitas vezes eles se iniciam em festas na nossa própria casa, e quantos casamentos acabam dessa forma, né? Por conta de vício. E que sejamos como Priscila em nossas casas. Mas todos nós, tanto os homens quanto as mulheres,
Precisamos mudar o nosso temperamento. Quem é a Priscila na sua vida? Você que é homem, quem que é a Priscila que está na sua vida, no seu lar? Pode ser sua esposa, mas pode ser sua mãe, pode ser sua avó, pode ser uma outra referência feminina também, né? Porque Priscila era amiga de Paulo. E a mensagem é que nós nos deixemos transformar, né? Que nós recebemos essa graça, que deixe o machismo de lado e que deixe se moldar, se transformar e mudar o seu temperamento. E o marido ser gentil, dócil com a esposa, não é perder para a esposa, porque casamento não é uma luta, né? É ao contrário, você está ganhando, porque o casamento terá muito mais harmonia, e harmonia entre os dois, porque se você tem um gênio muito estúpido, sobretudo quando há vícios, isso acaba com o relacionamento familiar. E se Paulo, que era Paulo, ele precisou ser moldado com a ajuda de Priscila e se transformou também no grande apóstolo de Cristo, transformando-se em um homem novo, nós, né, todos nós também precisamos ter o coração transformado a cada dia. E Deus coloca pessoas em nossas vidas para nos ajudar nessa transformação, que todos nós precisamos. E assim como Paulo foi transformado, todos nós também precisamos dessa transformação a cada dia. E ela só é possível através do poder do Espírito Santo. Em Gálatas 5:22, Paulo nos diz: fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, ou seja, não há medida, né? Não temos medida para o amor, não temos medida para a alegria, para a paz, para a paciência, para a delicadeza, para a bondade, para a fidelidade, para a mansidão, para o domínio próprio. Então a gente pode usar, se fosse uma receita, né, teria a quantidade dos ingredientes, mas essa é uma receita que não tem medida. E o fruto do Espírito é o amor. Esse é o principal, né, é o amor, que Paulo também já nos falou, e que através dele podemos ser alegres, mesmo nos momentos mais difíceis. Aconteça o que acontecer, o Senhor deseja que você viva em paz, mesmo nos momentos difíceis, terríveis da nossa vida. O Senhor, ele deseja trazer a paz dele, a verdadeira paz, e que você receba essa paz verdadeira. E também precisamos enfrentar as situações difíceis com paciência. E daí basta a alegria, brota a alegria e a paz. E depois ter o fruto da delicadeza, nada de rispidez, né? Ser delicado não é uma coisa só feminina, é só o contrário de não ser estúpido, né? E depois o fruto da bondade, ser bom, cada dia ter a bondade do Espírito, e depois a fidelidade, ser fiéis uns com os outros, na família, na amizade, nas relações familiares, ter mansidão, mesmo nos tropeços, na dificuldade da vida, ter serenidade e, por último, o domínio próprio e dominar a fera que existe dentro de cada um de nós, né? Como disse, né, no sábado, nosso irmão Denis, ele falou uma mensagem muito bonita, que realmente dentro de cada um de nós existe uma fera prestes a explodir, né? Mas que nós temos que ter esse domínio próprio, esse domínio que é só através do Espírito Santo. E todos nós temos muitos problemas, não existe aquela pessoa que não tem problema, mas quem tem Deus no seu coração, nada falta, porque o seu coração está cheio dos frutos do Espírito. E eu termino essa mensagem com a saudação inicial que Paulo fez em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 4 ao 9. Sempre agradeço a meu Deus por vocês, por causa do amor e da bondade divinos dados a vocês por meio de Jesus.
pelos quais vocês foram enriquecidos por ele de muitas formas, particularmente no poder da palavra e na profundidade do conhecimento. De fato, o testemunho acerca do Messias tornou-se firmemente estabelecido em vocês, para que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto esperam ardentemente pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os capacitará a se manterem firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus. Deus é fiel, foi Ele quem os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o Messias, nosso Senhor. Amém. Então, é o Espírito Santo que vai nos capacitar a permanecermos firmes e sermos transformados, assim como Paulo foi transformado. Todos nós também precisamos de uma transformação, que nós possamos, né, seguir o exemplo de Priscila, de Áquila, que abrigou, né, Paulo na sua casa, ajudou na sua transformação, e foi uma troca mútua, porque Paulo também teve muito a ensinar a esse casal, e esse casal iniciou uma comunidade, né, no próprio lar, na casa deles, e recebeu outras pessoas como Apolo e tantos outros, e que esse é um exemplo para nós, né, nos nossos dias também, e que nós, principalmente as mulheres, possam seguir esse exemplo e não perder, né, a sua feminilidade, né, porque esse foi um dom de Deus, foi Deus que nos fez assim, diferente dos homens, e que quando um estiver bravo, que o outro possa ficar mais calmo, e assim seja no relacionamento de todos, né, do marido e da esposa, dos pais com os filhos, e dos chefes com os funcionários, dos vizinhos e de todos os outros familiares, né, dos irmãos também, e que essa é a mensagem que nosso Pai tem para nós essa noite, e agradeço a todos que possam ouvir e ser transformados com essa palavra, em nome de Jesus, amém. 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 Eu gostaria de pedir, se for possível, para a irmã Diana nos dirigir em oração. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. É com muito prazer que eu recebo esse convite. Sei que é do Espírito Santo, né? Ele nos convida a estarmos orando uns pelos outros. E agradeço muito a oportunidade. Então, entremos em oração. Quem puder se ajoelhar, se ajoelhe. Nesse momento de reverência ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por esse dia, Senhor, que estiveste presente em nossa vida. Te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pela sabedoria que o Senhor tem nos dado, de estarmos, Senhor, aprendendo cada dia mais de ti, para que possamos, Senhor, continuar obedientes à tua palavra. E ensina-nos, Espírito Santo, a te agradar. Te pedimos, Senhor, que nunca possamos te entristecer. Esteja, Pai, presente cada vez mais forte nesse grupo, nos orientando o caminho a seguir, tanto na vida secular como na vida espiritual. E que o Senhor, Pai, como nosso Pai e Criador, possa, Senhor, se agradar de nós, como um pai que fica orgulhoso dos filhos. E o Senhor sabe que o Senhor é onisciente, que eu estava pensando nisso hoje, em que nós, como filhos dos pais terrenos, passamos nossa vida inteira tentando agradar nossos pais, tentando dar orgulho para eles. Aí eu estava meditando, Senhor, e por que nós não podemos fazer isso contigo? Nós esquecemos de te agradar para que o Senhor tenha orgulho
de nós como filhos teus. Igual o Senhor falou para Jesus Cristo, né? Que ele era o filho em que o teu coração se agradava. Então que nós possamos, Pai, não na grandeza de Jesus Cristo, mas como filhos escolhidos teus, possamos agradar aqui ao teu coração, para que o Senhor sinta orgulho de nós. Afasta de nós todo pecado, nos conduz à vida eterna. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas. Dai-nos uma noite de descanso. Na tua presença, nos guarde de todo o mal. Dos que estão longe, os que estão perto, nossos familiares, que se estenda a todos eles. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Seja Amém. Deus para Amém. Glória a Deus. Amém. Deus.